Você já se pegou olhando no espelho e se perguntando quando foi que perdeu a si mesma? Quando foi que aquela mulher brilhante, cheia de sonhos e energia, se transformou em alguém que questiona constantemente se ainda é amada, desejada, ou se simplesmente se tornou invisível dentro do próprio casamento? Se você está assistindo a este vídeo agora, talvez seja porque chegou naquele ponto em que o silêncio em casa fala mais alto que as palavras, onde você se sente como uma estranha, dividindo o mesmo teto com alguém que um dia foi o amor da sua vida. Eu quero que você saiba, antes de qualquer coisa, que tudo o que você está sentindo é completamente válido. Essa sensação de estar flutuando em um relacionamento que já não te enxerga, essa dor de amar alguém que parece ter esquecido como te amar de volta, essa solidão que bate no peito, mesmo quando vocês estão no mesmo cômodo, tudo isso é real e você não está exagerando. Você não está sendo dramática. Você não está pedindo demais. Você é uma mulher que merece ser vista, valorizada e amada da forma que sempre sonhou. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que pode transformar completamente a dinâmica do seu relacionamento. Mas antes de chegarmos lá, preciso que você entenda uma verdade fundamental. A mudança mais poderosa que você pode fazer não está em tentar mudar seu marido, não está em implorar por atenção, não está em se diminuir ainda mais para tentar despertar a compaixão dele. A mudança mais revolucionária que você pode fazer é voltar a se amar verdadeiramente, profundamente, incondicionalmente. Eu sei que pode parecer clichê, e talvez você esteja pensando, mais um conselho sobre amor próprio? Já ouvi isso 1000 vezes. Mas eu preciso que você me dê alguns minutos para explicar por que essa não é apenas mais uma frase bonita de autoajuda. Isso é uma técnica ancestral de transformação pessoal que, quando aplicada com sinceridade e consistência, tem o poder de despertar não apenas uma nova versão de você mesma, mas também de fazer com que as pessoas ao seu redor, especialmente seu marido, comecem a te ver com outros olhos. Há alguns meses eu conversei com uma mulher chamada Helena, de 54 anos, casada há 28 anos. Ela me procurou porque sentia que havia se tornado invisível para o marido. Doutora, me disse com lágrimas nos olhos, eu acordo todos os dias às 5 da manhã para preparar o café dele, deixo a roupa separada, cuido da casa, trabalho fora e quando chego em casa ainda preparo o jantar. Mas quando eu falo com ele, é como se eu fosse um fantasma. Ele responde com monossílabos, não me toca mais, não me pergunta como foi meu dia. Eu me sinto como uma funcionária na minha própria casa. A história de Helena ecoa na vida de milhares de mulheres que depois dos 50 se veem presas em relacionamentos que mais parecem contratos de conveniência do que histórias de amor. Você pode estar se reconhecendo nela agora, e eu quero que saiba que não está sozinha nessa jornada. Mas também quero que entenda que existe uma saída, existe uma forma de reacender não apenas o brilho no olhar do seu marido, mas principalmente o brilho nos seus próprios olhos. Antes de continuarmos, eu preciso fazer algumas perguntas que podem incomodar um pouco, mas são necessárias para que você faça uma análise honesta da sua situação atual. Primeira pergunta: quando foi a última vez que você se arrumou, não para agradar seu marido, não para uma ocasião especial, não para sair de casa, mas simplesmente porque você queria se sentir bonita para você mesma? Quando foi a última vez que você se olhou no espelho e se admirou, sem buscar defeitos, sem se criticar, apenas se reconhecendo como a mulher única e especial que você é? Segunda pergunta, e essa talvez seja ainda mais difícil: você ainda se lembra de quem você era antes de se casar? Não estou falando de idade, estou falando de personalidade, de sonhos, de coisas que faziam seus olhos brilharem. Aquela mulher que ria alto, que tinha opiniões firmes, que sonhava com viagens, com projetos, com uma vida cheia de possibilidades.
Ela ainda existe dentro de você? Ou você a enterrou em nome da boa esposa? Terceira pergunta. No último mês, quantas vezes você fez algo apenas porque você queria fazer, sem se preocupar se isso agradaria ou incomodaria seu marido? Quantas vezes você disse não para algo que não queria fazer? Quantas vezes você priorizou seu bem-estar, sua felicidade, seus desejos? Se você está tendo dificuldade para responder essas perguntas, ou se as respostas estão te deixando desconfortável, você acabou de descobrir o primeiro passo para a transformação que estou propondo. Você perdeu o contato consigo mesma. E quando uma mulher perde o contato consigo mesma, ela automaticamente perde o magnetismo, a energia vibrante que atrai e mantém o interesse e o respeito das pessoas ao seu redor, incluindo o marido. Deixe-me contar a história de outra mulher. Rosa, 52 anos, que me procurou há cerca de um ano. Rosa estava casada há 25 anos e descrevia sua vida como um filme em preto e branco que nunca termina. Ela havia se dedicado tanto a ser a esposa perfeita, a mãe exemplar, a dona de casa impecável, que havia esquecido completamente quem era Rosa antes de todos esses papéis. Seu marido, segundo ela, a tratava com a mesma empolgação com que se trata um móvel antigo, útil, familiar, mas completamente sem graça. Rosa me disse algo que ficou gravado na minha mente. Doutora, eu me transformei em tudo aquilo que eu achava que ele queria que eu fosse, mas no processo eu me tornei alguém tão sem brilho que nem eu mesma me reconheço. Como posso esperar que ele me deseje se eu mesma não me desejo? Essa frase de Rosa nos leva ao cerne da questão que quero abordar com você hoje. Existe uma lei universal, uma regra que governa todos os relacionamentos humanos, e ela é muito simples. As pessoas nos tratam exatamente da forma como nós nos tratamos. Se você se diminui, se você se anula, se você não se valoriza, você está ensinando seu marido a fazer exatamente a mesma coisa com você. Agora, eu quero que você imagine uma cena comigo. Imagine duas mulheres entrando em uma sala. A primeira caminha com os ombros curvados para frente, evita contato visual, fala baixo, pede desculpas por existir, se justifica constantemente. E quando alguém a elogia, ela imediatamente aponta seus defeitos. A segunda mulher entra na mesma sala com a coluna ereta, um sorriso genuíno no rosto, cumprimenta as pessoas olhando nos olhos, fala com clareza e confiança, aceita elogios com um simples obrigada. E quando precisa expressar uma opinião, ela o faz sem medo ou agressividade. Para qual dessas duas mulheres a sua atenção seria naturalmente direcionada? Qual delas despertaria seu interesse, seu respeito, sua curiosidade? A resposta é óbvia, não é? E isso não tem absolutamente nada a ver com beleza física, idade ou qualquer outro fator externo. Tem a ver com energia, com presença, com a forma como uma pessoa se relaciona consigo mesma. Seu marido, conscientemente ou não, está reagindo à energia que você projeta. Se você projeta uma energia de desvalorização, de carência, de necessidade constante de aprovação, é isso que você vai receber de volta. Mas se você começar a projetar uma energia de auto-amor, de confiança tranquila, de uma mulher que se conhece e se valoriza, a resposta dele será completamente diferente. Aqui chegamos ao ponto central da técnica que quero compartilhar com você. Trata-se de um processo profundo de reconexão consigo mesma, baseado em princípios milenares de transformação pessoal que foram adaptados para a realidade da mulher moderna. Essa técnica não é sobre fingir ser alguém que você não é. Não é sobre jogar jogos psicológicos ou manipular seu marido. É sobre redescobrir e nutrir a mulher extraordinária que sempre existiu dentro de você, mas que foi sendo sufocada pelos anos de abnegação e falta de autocuidado.
O primeiro princípio dessa técnica é o que eu chamo de reconhecimento radical. Você precisa parar imediatamente de negar ou minimizar o que está sentindo. Pare de dizer para si mesma que não é nada demais, que todo casamento passa. Por isso que depois de tantos anos é normal. Não, não é normal você se sentir sozinha dentro do seu próprio casamento. Não é aceitável você se sentir invisível para a pessoa que deveria te amar mais que tudo. Não é justo você ter perdido sua identidade em nome de um relacionamento que não está te nutrindo. Reconheça que você está sofrendo e reconheça também que esse sofrimento não é fraqueza. É um sinal de que algo precisa mudar. Quando você para de negar sua dor e começa a honrá-la como um chamado para a transformação, você dá o primeiro passo para retomar seu poder pessoal. Eu me lembro de uma conversa que tive com Márcia, uma mulher de 51 anos que estava passando por uma crise similar. Ela me disse: doutora, durante anos eu me convenci de que minha tristeza era bobagem, que eu estava sendo exigente demais. Mas um dia eu acordei e percebi que havia passado os últimos 10 anos sem sorrir de verdade nenhuma única vez. Foi aí que entendi que minha tristeza não era fraqueza, era sabedoria. Era minha alma me dizendo que eu merecia mais. O segundo princípio é o que chamo de retorno às origens. Você precisa fazer uma jornada de volta àquela mulher que você era antes de se perder nos papéis que assumiu. Não estou sugerindo que você abandone suas responsabilidades ou que pare de ser uma boa esposa e mãe. Estou dizendo que você precisa resgatar aspectos da sua personalidade que foram sendo deixados de lado ao longo dos anos. Pense comigo. Que tipo de música você adorava escutar quando era mais jovem? Que tipo de roupa fazia você se sentir bonita e confiante? Que atividades faziam você perder a noção do tempo de tão absorvida que ficava? Que sonhos você tinha que foram sendo deixados na gaveta? Que qualidades suas as pessoas mais elogiavam quando você era solteira? Essas não são perguntas nostálgicas sobre um passado que não volta mais. São perguntas sobre aspectos essenciais da sua personalidade que continuam vivos dentro de você, apenas adormecidos. Quando você começa a reintegrar esses aspectos na sua vida atual, algo mágico acontece. Você se torna interessante novamente, primeiro para você mesma e depois para todos ao seu redor, incluindo seu marido. Deixe-me contar o que aconteceu com Rosa, a mulher do filme em preto e branco que mencionei anteriormente. Depois de alguns meses trabalhando esse processo de reconexão, ela me procurou radiante. Doutora, ela disse, você não vai acreditar no que aconteceu. Lembrei que quando eu era jovem, eu adorava dançar. Não dançar profissionalmente, apenas dançar por prazer. Então eu me inscrevi numa aula de dança para a terceira idade. No começo, meu marido achou estranho, até fez algumas piadas. Mas ontem, quando eu cheguei da aula, ele estava me esperando na sala. Ele disse que fazia meses que não me via tão animada e perguntou se eu poderia ensinar alguns passos para ele. Vocês percebem o que aconteceu? Rosa não fez nada diretamente para conquistar a atenção do marido. Ela simplesmente voltou a ser Rosa. E essa Rosa plena e realizada naturalmente despertou o interesse dele. Isso nos leva ao terceiro princípio da técnica: autenticidade magnética. Quando você está genuinamente conectada consigo mesma, quando você está fazendo coisas que te fazem feliz, quando você está honrando seus valores e desejos, você emana uma energia que é naturalmente atrativa. Não é uma atração desesperada, carente, que implora por atenção. É uma atração sólida, confiante, que convida as pessoas a se aproximarem não por pena ou obrigação, mas por prazer genuíno da sua companhia. Seu marido se acostumou com uma versão de você
que está sempre disponível, sempre previsível, sempre em segundo plano. Quando você começa a se priorizar, quando você começa a ter uma vida própria interessante, quando você começa a irradiar satisfação pessoal, isso desperta nele uma curiosidade que há muito tempo estava adormecida. Ele começará a se perguntar: quem é essa mulher com quem eu moro? Por que ela está tão diferente? Porque eu tenho vontade de conversar com ela novamente. Mas atenção, essa transformação não pode ser feita com o objetivo de conquistar seu marido. Se você fizer isso como uma estratégia para chamar a atenção dele, vai dar errado, porque a energia por trás será de carência disfarçada. A transformação precisa ser genuína, precisa ser para você, porque você merece ser feliz independentemente da reação dele. Isso me leva a um ponto muito importante que precisamos abordar. Durante esse processo de reconexão consigo mesma, é possível que você descubra coisas sobre seu relacionamento que preferia não saber. É possível que você perceba que, na verdade, vocês se tornaram pessoas muito diferentes ao longo dos anos, ou que existem incompatibilidades que antes você ignorava para manter a paz. É possível que você descubra que seu marido realmente não está interessado em reconectar com você, ou que ele se sente ameaçado pela mulher mais confiante que você está se tornando. Eu quero que você saiba que isso também é normal e válido. Nem todos os relacionamentos são destinados a durar para sempre, e reconhecer isso não é fracasso, é maturidade. Às vezes, o maior ato de amor que podemos fazer é ter a coragem de admitir que crescemos em direções diferentes e que talvez seja hora de seguir caminhos separados. Eu conversei recentemente com uma mulher chamada Silvia, de 49 anos, que passou por exatamente essa experiência. Depois de meses se reconectando consigo mesma, ela percebeu que ela e o marido não tinham mais nada em comum, além da história compartilhada e dos filhos já adultos. Doutora, ela me disse, foi doloroso perceber isso, mas também foi libertador. Eu passei anos tentando encaixar uma peça de quebra-cabeça no lugar errado. Quando eu parei de forçar e olhei o quadro todo, vi que talvez essa peça pertencesse a outro quebra-cabeça. Silvia e o marido decidiram se separar de forma amigável. E hoje, 2 anos depois, ambos estão em relacionamentos que os fazem genuinamente felizes. Mais importante ainda, eles mantêm uma relação respeitosa como pais e conseguiram transformar o fim do casamento em um recomeço positivo para ambos. Estou contando isso não para te assustar, mas para que você entenda que qualquer que seja o resultado do seu processo de transformação pessoal, será o resultado certo para você. Se seu casamento se fortalecer e se renovar, maravilhoso. Se você descobrir que é hora de partir para uma nova fase da vida, isso também pode ser maravilhoso. O importante é que você tome essa decisão a partir de um lugar de alto amor e em clareza, não de medo ou resignação. Agora, deixe-me compartilhar com você as etapas práticas para implementar essa técnica de reconexão e auto-amor. A primeira etapa é o que eu chamo de inventário emocional. Você vai precisar de um caderno ou diário e durante uma semana você vai anotar todos os dias 3 coisas. Como você se sentiu ao acordar, quais momentos do dia te trouxeram alegria genuína, mesmo que pequenos, e como você se sentiu ao ir dormir. Esse exercício aparentemente simples vai te ajudar a mapear seus padrões emocionais e identificar o que realmente te faz bem versus o que te drena energia. Muitas vezes estamos tão desconectadas de nós mesmas que nem percebemos quando estamos felizes ou tristes. Vivemos no piloto automático. Esse inventário te ajudará a retomar o contato com seu mundo interno. A segunda etapa é o resgate da identidade. Você vai fazer uma lista de tudo aquilo que você gostava de fazer, ser ou ter antes de se casar,
e outra lista de sonhos que você ainda gostaria de realizar. Não se preocupe se alguns desses itens parecem impossíveis ou bobos. O objetivo não é necessariamente realizar tudo, mas reconectar com os aspectos da sua personalidade que definem quem você realmente é. A partir dessa lista, você vai escolher pelo menos uma atividade por semana que seja apenas sua. Pode ser simples, como tomar um banho de banheira com música que você ama, ou mais elaborado, como se inscrever num curso que sempre quis fazer. O importante é que seja algo que alimente sua alma, não algo que você faz por obrigação ou para agradar outros. A terceira etapa é o cuidado amoroso. Você vai estabelecer uma rotina diária de autocuidado que não tem nada a ver com sua aparência ou com agradar outras pessoas, mas com nutrir seu bem-estar físico e emocional. Isso pode incluir uma caminhada matinal, alguns minutos de meditação, leitura de um livro que você escolheu ou qualquer outra atividade que te faça sentir cuidada e valorizada. Eu sei que neste momento você pode estar pensando, mas eu não tenho tempo para isso. Tenho casa para cuidar, trabalho, responsabilidades. E é exatamente por isso que você está onde está. Você passou tanto tempo colocando as necessidades de todos antes das suas, que esqueceu que você também é importante. Se você não começar a se priorizar agora, quando vai começar? Daqui a mais 10 anos, quando estiver ainda mais exausta e ressentida. A quarta etapa é a comunicação autêntica. À medida que você vai se reconectando consigo mesma, você vai naturalmente começar a se expressar de forma mais honesta e direta. Isso não significa ser agressiva ou confrontativa, mas sim parar de se diminuir, parar de pedir desculpas por existir e começar a expressar suas opiniões, necessidades e desejos de forma clara e respeitosa. Muitas vezes, nossos maridos não conseguem nos ver porque nós mesmas nos tornamos invisíveis. Quando você começa a ocupar seu espaço com dignidade, quando você para de se esconder atrás de desculpas e justificativas, quando você se comunica como a mulher valiosa que você é, isso naturalmente chama a atenção e desperta respeito. Deixe-me contar o que aconteceu com Helena, aquela mulher que mencionei no início, que se sentia como uma funcionária na própria casa. Depois de alguns meses aplicando essas técnicas, ela teve uma conversa com o marido que mudou tudo. Ela não brigou, não fez ultimatos, não se vitimizou. Ela simplesmente disse, com calma e clareza: João, eu percebi que nós dois nos acomodamos numa dinâmica que não está fazendo bem para nenhum de nós. Eu gostaria que conversássemos sobre como podemos voltar a ser um casal que se conecta e não apenas duas pessoas que dividem as mesmas contas. O marido de Helena ficou surpreso, não com raiva. Ele disse que havia percebido que eles estavam distantes, mas não sabia como abordar o assunto. Aquela conversa foi o início de um processo de reconexão que transformou completamente o relacionamento deles. Hoje, 2 anos depois, Helena me diz que se sente casada novamente, mas desta vez com uma versão melhor do homem que sempre amou. A quinta e última etapa é a sustentação da transformação. Mudanças profundas levam tempo para se consolidar e é natural que você tenha altos e baixos durante esse processo. Haverá dias em que você se sentirá poderosa e conectada consigo mesma, e outros em que a velha versão insegura vai tentar voltar. Isso é normal e esperado. O importante é que você tenha paciência consigo mesma e entenda que transformação é um processo, não um evento único. Cada vez que você escolher se valorizar em vez de se diminuir, cada vez que você escolher se expressar em vez de se calar, cada vez que você escolher se cuidar em vez de se negligenciar, você está fortalecendo a nova versão de si mesma. Ao longo desse processo, você vai notar mudanças, não apenas na forma como seu marido te trata, mas também na forma como outras pessoas se relacionam com você. Filhos, amigos, colegas de trabalho.
Todos vão perceber que existe algo diferente em você. Alguns vão adorar essa nova versão e se aproximar ainda mais. Outros, que estavam acostumados com a versão de você que se anulava, podem inicialmente resistir ou até mesmo tentar te fazer voltar ao papel anterior. Isso é normal e faz parte do processo. Quando mudamos, automaticamente convidamos as pessoas ao nosso redor a mudarem também. E nem todos estão prontos para isso. Algumas pessoas preferem manter você num papel menor, porque isso as faz se sentir maiores. Mas você não pode permitir que o medo da reação dos outros te impeça de ser quem você realmente é. Eu quero compartilhar com você uma metáfora que uso frequentemente com minhas pacientes. Imagine que você passou anos vivendo num quarto pequeno e escuro, tão acostumada com aquele espaço limitado que esqueceu que existia uma porta. Um dia, você encontra a coragem de abrir essa porta e descobre que, na verdade, você sempre teve acesso a uma casa inteira, com cômodos amplos, janelas enormes que deixam entrar a luz do sol, um jardim florido do lado de fora. Essa casa sempre foi sua, mas você se contentou em viver apenas no quartinho escuro porque era o que conhecia, era o que parecia seguro. Voltar a se amar verdadeiramente é como abrir essa porta e reivindicar todos os cômodos da sua casa interior. É reconhecer que você não foi feita para ocupar espaços pequenos, para viver uma vida diminuída, para aceitar migalhas de afeto quando merece um banquete de amor. Quando você começa a ocupar toda a extensão da sua casa interior, quando você permite que sua luz natural brilhe através das janelas da sua personalidade, as pessoas não conseguem mais ignorar sua presença. Elas são naturalmente atraídas para essa energia de plenitude, de uma mulher que se conhece, se ama e se respeita. Seu marido, que talvez tenha se acostumado com você vivendo naquele quartinho escuro, ficará curioso sobre essa nova luminosidade que você está emanando. Ele pode inicialmente ficar confuso, até mesmo um pouco intimidado, porque a dinâmica familiar mudou. Mas se ele realmente te ama, se existe uma base sólida de carinho entre vocês, ele será atraído para essa nova versão de você como uma abelha é atraída para o mel. Eu preciso ser honesta com você sobre algo importante. Nem sempre essa transformação salva um casamento. Às vezes, quando uma mulher se reconecta com seu verdadeiro eu, ela percebe que cresceu para além do relacionamento atual. Às vezes, o marido não consegue ou não quer se adaptar à nova dinâmica. Às vezes, a paixão e a conexão que um dia existiram realmente se perderam e não podem ser recuperadas. Mas sabe qual é a beleza disso tudo? Independentemente do que aconteça com seu casamento, você ganha. Se ele se renovar e se fortalecer, você terá conquistado o relacionamento dos seus sonhos. Se você descobrir que é hora de seguir em frente, você o fará a partir de um lugar de força e clareza, não de desespero ou amargura. Em ambos os casos, você terá se reencontrado, e isso é o presente mais valioso que você pode dar a si mesma. Deixe-me contar a história final de uma mulher chamada Carmen, de 53 anos, que ilustra perfeitamente o poder transformador dessa técnica. Carmen estava casada há 30 anos e descrevia seu relacionamento como funcionalmente morto. Eles dividiam a casa, as responsabilidades, as contas, mas não havia mais intimidade, conversas significativas ou qualquer tipo de conexão emocional. Carmen começou a aplicar essas técnicas não com a esperança de salvar o casamento, mas simplesmente porque estava cansada de se sentir morta por dentro. Ela voltou a pintar, uma paixão que havia abandonado há décadas. Começou a cuidar de plantas, algo que sempre a tranquilizava. Inscreveu-se num grupo de caminhada e fez novas amizades. Começou a se vestir de forma que a fazia se sentir bonita, não apenas apresentável.
6 meses depois, Carmen era uma pessoa completamente diferente. Ela irradiava uma energia de satisfação pessoal que era contagiante. Seu marido, que inicialmente ignorou as mudanças, começou a fazer comentários sobre como ela estava diferente. Ele começou a perguntar sobre suas pinturas, sobre seus novos amigos, sobre os lugares que ela visitava durante as caminhadas. 1 ano depois, eles estavam fazendo terapia de casal, não para salvar um casamento moribundo, mas para construir uma nova versão do relacionamento baseada nas pessoas que eles se tornaram. Carmen me disse recentemente: doutora, eu não salvei meu casamento. Eu criei um casamento completamente novo com a mesma pessoa. E a diferença é que agora eu estou presente nele como uma mulher inteira, não como uma versão diminuída de mim mesma. Essa é a essência da técnica que estou compartilhando com você. Não é sobre mudar seu marido, não é sobre usar estratégias para reconquistá-lo, não é sobre se tornar alguém que você não é para agradar outra pessoa. É sobre voltar a ser quem você sempre foi, por baixo de todas as camadas de abnegação, medo e condicionamento social que te fizeram esquecer do seu próprio valor. É sobre se lembrar de que você é uma mulher completa, interessante, valiosa, independentemente do que acontece no seu relacionamento. É sobre entender que um casamento saudável não é formado por 2 metades procurando se completar, mas por 2 pessoas inteiras que escolhem caminhar juntas. Quando você se torna inteira novamente, você naturalmente atrai pessoas que também estão inteiras, que podem te amar de forma plena e genuína. Ao longo deste processo, você pode descobrir coisas sobre si mesma que há muito tempo estavam enterradas. Talvez você descubra que tem talentos que nunca explorou, que tem sonhos que ainda podem ser realizados, que tem uma força interior muito maior do que imaginava. Talvez você perceba que alguns dos seus medos eram só fantasmas criados pela insegurança e que você é capaz de muito mais do que acreditava. Você também pode descobrir que algumas das coisas que aceitava como normais no seu relacionamento, na verdade, não eram aceitáveis. Talvez você perceba que merece mais carinho, mais atenção, mais respeito do que estava recebendo. Isso não significa que você vai se tornar exigente ou impossível de conviver. Significa que você vai estabelecer padrões saudáveis para como permite ser tratada. Uma mulher que se ama estabelece limites não por raiva ou vingança, mas por autopreservação. Ela não aceita ser desrespeitada, ignorada ou diminuída porque entende que isso não é amor. É negligência emocional. E quando uma mulher para de aceitar negligência emocional, ela automaticamente convida as pessoas ao seu redor a elevarem o nível da forma como se relacionam com ela. Seu marido, se ele realmente te ama, vai responder positivamente a essa elevação de padrões. Ele pode inicialmente ficar confuso ou até mesmo um pouco resistente, porque mudanças assustam. Mas se existe amor verdadeiro entre vocês, ele vai reconhecer que essa nova versão de você é, na verdade, a mulher por quem ele se apaixonou originalmente. Apenas mais madura, mais sábia, mais consciente do próprio valor. Por outro lado, se ele reagir negativamente de forma consistente, se ele tentar te diminuir, se ele resistir agressivamente às suas tentativas de crescimento pessoal, isso te dará informações valiosas sobre a natureza real dos sentimentos dele por você. Uma pessoa que realmente nos ama quer nos ver felizes e realizadas, mesmo que isso signifique mudanças na dinâmica do relacionamento. Eu quero que você imagine, por um momento, como seria sua vida se você acordasse todos os dias genuinamente feliz de ser quem você é? Como seria se você se olhasse no espelho e visse uma mulher que você admira e respeita? Como seria se suas conversas fossem interessantes porque você tem uma vida rica e experiências próprias para compartilhar?
Como seria se você se sentisse completa e satisfeita, de forma que o amor do seu marido fosse uma adição maravilhosa à sua vida, não uma necessidade desesperada? Essa versão de você não é uma fantasia, ela é uma possibilidade real, que está ao seu alcance. Ela sempre esteve lá, apenas esperando que você tivesse a coragem de redescobri-la e nutri-la. Cada dia que você investe em se conhecer melhor, se cuidar melhor, se amar mais profundamente, você se aproxima dessa mulher radiante que você tem o potencial de ser. E aqui está a parte mais bela de tudo isso. Quando você se torna essa mulher plena e realizada, você não atrai apenas o amor renovado do seu marido. Você atrai respeito, oportunidades, amizades verdadeiras, experiências enriquecedoras. Você se torna um ímã para tudo o que é bom na vida, porque você finalmente se reconhece como alguém que merece coisas boas. Imagine tirar uma nova fotografia da sua vida. Na foto antiga, você aparecia sempre no fundo, meio desfocada, como se não pertencesse totalmente àquele momento. Na nova foto, você está no centro, nítida, sorrindo com os olhos, ocupando o espaço que sempre foi seu por direito. Não é que você se tornou uma pessoa diferente. Você simplesmente parou de se esconder da própria vida. Essa nova fotografia do seu relacionamento pode incluir seu marido ao seu lado, também renovado pela energia transformadora que você trouxe para a dinâmica entre vocês. Ou pode ser uma foto solo, de uma mulher corajosa o suficiente para escolher a própria felicidade, mesmo quando isso significou começar um novo capítulo. Ambas as fotos são lindas, ambas são válidas, porque ambas mostram uma mulher que teve a coragem de se escolher. Eu quero deixar algo muito claro para você. Não importa quantos anos você tem, não importa há quanto tempo você se sente perdida, não importa quão distante a mulher confiante e radiante pareça estar neste momento. Ela está lá, dentro de você, esperando pacientemente que você se lembre dela. Ela não foi embora. Ela apenas adormeceu sob o peso das expectativas, das responsabilidades, dos medos que foram se acumulando ao longo dos anos. A jornada de volta para si mesma não é sobre se tornar perfeita, é sobre se tornar autêntica. Não é sobre nunca mais ter momentos de insegurança. É sobre não permitir que esses momentos definam quem você é. Não é sobre ter um relacionamento sem conflitos. É sobre ter conflitos saudáveis, onde ambas as pessoas se respeitam mesmo quando discordam. Você merece acordar todos os dias entusiasmada com as possibilidades que se abrem à sua frente. Você merece ter conversas que alimentam sua alma. Você merece ser tocada com carinho, ser olhada com admiração, ser ouvida com interesse genuíno. Você merece tudo isso não porque conquistou ou provou algo, mas simplesmente porque você existe, porque você é uma mulher única e preciosa neste mundo. E se hoje, depois de tudo o que conversamos, você sente que algo se moveu dentro do seu peito, se você sente uma fagulha de esperança que há muito tempo estava apagada, se você consegue vislumbrar, mesmo que vagamente, a mulher incrível que você pode se tornar, então este vídeo cumpriu seu propósito. A transformação começa com um único passo, a decisão de que você merece mais. Mais amor, mais respeito, mais alegria, mais vida. E esse passo você já deu ao chegar até aqui. Ao ter a coragem de ouvir essas palavras, de se permitir sonhar com uma versão melhor da sua história. Sua jornada de volta para casa, para dentro de si mesma, começa agora. E eu tenho certeza absoluta de que a mulher que você vai redescobrir no final dessa jornada vai te surpreender com sua força, sua sabedoria, sua capacidade infinita de amar, começando por si mesma. Se essas palavras tocaram seu coração, se você consegue se ver na mulher radiante e plena que descrevi, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa se lembrar do próprio valor.
Às vezes, tudo o que uma mulher precisa é de alguém que acredite que ela pode brilhar novamente. Seja essa pessoa para outra mulher e permita que outras sejam essa pessoa para você. Lembre-se, você não está tentando salvar um relacionamento. Você está salvando a si mesma. E quando uma mulher se salva, quando ela volta a se amar verdadeiramente, o mundo inteiro ao seu redor se transforma, incluindo, muito provavelmente, o coração do homem que teve a sorte de compartilhar a vida com uma mulher tão extraordinária quanto você.